a gente nessa semana, nesse mês, melhor dizendo, nós vamos tratar sobre família. Então, eu quero durante esse tempo aqui junto com você, nesses domingos, hoje pela manhã a gente já foi muito abençoado, eu fui muito abençoado com a palavra que a Dani nos trouxe aqui pela manhã, e durante esse mês então nós vamos conversar um pouco sobre família. A gente montou aqui um ambiente, não é? Como se fosse uma sala da nossa casa, vou até sentar um pouco aqui, como se fosse uma sala da nossa casa, onde a gente, às vezes não para, né, nessa sala. Às vezes a gente não gasta um tempo aqui, onde a gente pode conversar em família, com a TV desligada, sem os celulares nas nossas mãos, só um tempo de conversa mesmo. Sabe as boas recordações que eu tenho no meu coração, na minha mente? São quando a gente tem encontros de família, e às vezes lá no interior de São Paulo, onde mora a minha irmã, nós sentamos no final do dia, ou depois do almoço, à tarde, sei lá, a gente coloca as cadeiras no quintal, e a gente fica conversando sobre um monte de coisa, lembrando de um monte de coisas, tirando sarro um do outro, a gente se divertindo. Essas são as melhores lembranças que eu tenho. Eu não me lembro a ordem dos carros que a gente teve, não me lembro o tempo que a gente morou exatamente nas casas que a gente morou, as coisas de valor que a gente comprou, não me lembro de tudo isso muito bem. Mas eu tenho recordações preciosas disso, eu acho que você também. Então eu queria que a gente pensasse nisso durante esse mês, a gente criou esse ambiente só para você olhar, só para você ter isso como uma memória, se houveram momentos assim, se isso precisa ser resgatado. Então a gente quer convidar você nesse mês a meditar conosco sobre isso. É por isso que o nosso tema é Arrume a Sua Casa. E eu queria pensar nessa noite com você, assim como a Dani trouxe uma excelente mensagem, desafiadora mensagem a nós nessa manhã, eu queria falar com você nessa noite sobre a bênção de Deus sobre o nosso lar. Então o meu tema nessa noite é: tenha uma família abençoada. Eu queria começar com essa mensagem porque eu acho que esse é o nosso objetivo. Ao chegar ao final deste mês, dessa série, a gente possa colher as bênçãos de Deus para o nosso lar. E eu queria usar o texto de Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 8, para trazer essa mensagem nessa noite ao seu coração. Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse é o texto que eu gostaria de partilhar com você nessa noite. Alguma vez a sua casa já esteve desarrumada? Há um monte, né? Um monte de vezes. Talvez agora ela está desarrumada, nesse momento lá, quando você chegar, está bem desarrumado, não é? Normalmente isso acontece aos finais de semana, ou na segunda-feira, né? A casa amanhece meio desarrumada. E quando as coisas estão desarrumadas, não é verdade que a gente não consegue nem se achar direito, não é? Quando está muito desarrumado, a gente fica até meio perdido dentro de casa. E aquilo causa até um incômodo. Não sei a você, mas eu sou muito organizado, né? Então a desorganização me deixa um pouco irritado. Então, quando eu vejo a coisa muito bagunçada, por muito tempo, aquilo vai me trazendo uma irritação, não é? Então a gente trata logo de arrumar para evitar esse problema. Uma coisa que acontece comumente quando a gente está com a casa desarrumada é perder coisas, não é? Quando a coisa está bagunçada, a gente perde coisas. Quer ver perder coisa? É a mudança. Porque mudança você desarruma tudo, né, para encaixotar.
E aí depois, quando você chega num imóvel novo, continua aquela bagunça, porque está tudo nas caixas, você começa a tirar. E é muito fácil da gente perder coisas quando a gente muda, não é? Ou quando a gente coloca as coisas ali tudo amontoadas. Então, enquanto a gente não coloca tudo no seu devido lugar, a gente continua naquela loucura das perdas das coisas. Mas eu queria dizer para você, usando apenas isso como um pano de fundo, como um simbolismo, que nem sempre essa desarrumação, ela está associada à nossa mobília, à limpeza ou às coisas fora do lugar. Talvez a casa esteja desarrumada nos relacionamentos. Talvez ela esteja desarrumada pela falta dos nossos diálogos. Talvez esteja desarrumada pela falta de compreensão de um em relação ao outro dentro do lar, na falta de intimidade entre irmãos, entre pai e filho, entre marido e mulher, na insensibilidade, muitas vezes, que nós temos frente aos problemas e às emoções de cada um. Então, assim como uma casa que está desorganizada, cria um ambiente desagradável e precisa ser arrumado, a sua família também pode estar atravessando um momento em que você precise de uma verdadeira faxina para recomeçar. Então eu acho que nós deveríamos começar por aqui a refletir sobre esse tema. Por isso que escolhemos esse tema aqui, arrume a sua casa. E o desafio é nós tomarmos atitudes espirituais para a edificação das nossas famílias. Então, nessa mensagem aqui, eu quero convidar você a refletir que uma das maneiras de nós arrumarmos espiritualmente a nossa casa é acreditarmos, e eu acho que é por aí que nós deveríamos começar, com os aspectos espirituais, é de que nós precisamos e nós podemos ter uma família realmente abençoada. Como cristãos, eu e você, nós fomos chamados para abençoar pessoas. Por que a gente está aqui? Bom, a gente está aqui para divulgar o Evangelho, claro. Isso é o nosso ponto inicial, né? a nossa missão principal. Mas você há de convir comigo que nós estamos aqui para abençoar vidas. Eu estou aqui para ser bênção na sua vida. E você está aqui para ser bênção na minha vida. É assim que funciona a reciprocidade da vida cristã. E a Bíblia ensina para a gente, em muitos textos, que o propósito nosso é esse mesmo, de ser canal de bênçãos nas vidas das pessoas. Então, não é bom quando alguém diz para a gente assim, olha, você é uma bênção na minha vida. Olha, o que você fez, a sua atitude abençoou muito a mim. Isso é muito bom. A gente ouvir isso, que a gente pode ser bênção na vida de alguém. E eu acredito que no contexto familiar é a mesma coisa. A nossa família, ela deve servir de bênção interna, ou seja, bênção um para o outro, e também ser bênção na vida de outras famílias. Então a nossa família precisa ser um exemplo para outras. E a gente precisa buscar isso. Não é exemplo de perfeição, é exemplo. Tá certo? Então, procurando fazer o melhor para abençoar outras famílias. Então, e isso aqui se estende, né, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo. Enfim, isso aqui não tem limite, isso aqui é para todos. Então eu queria iniciar aqui convidando você a refletir se a sua família é realmente uma família abençoada. Bom, a gente primeiro precisa entender o que é bênção, não é? Então, se a gente parte do ponto de vista de que Deus é a fonte de toda bênção, então existem algumas perguntas iniciais que eu e você precisamos responder. Então talvez seriam essas aqui. Por que ou para que Deus nos abençoa? Por que Deus me abençoa? Será que é só para eu reter? Só para eu desfrutar de tudo aquilo para mim? Falar, que bom, agora, né, eu tenho um montão de bênçãos dentro de mim. Será que é para isso? Porque às vezes sentimos que não somos abençoados. Você já se sentiu assim? Eu já me senti. Eu não estou sendo abençoado por Deus, né? Até pode ser que eu estivesse mesmo. Mas os meus olhos, não é porque as bênçãos de Deus, elas nunca cessam sobre nós. Mas nos meus olhos, na minha maneira de enxergar, talvez na minha incredulidade, no meu pecado, eu não me sentia abençoado por Deus. Talvez você já passou por isso. Outra pergunta que a gente faz às vezes: como podemos abençoar pessoas que nos cercam? De que jeito que eu posso ser bênção na vida de outra pessoa? Sei que essas são perguntas que povoam a sua mente. Eu quero que ao final dessas mensagens, de uma maneira ou de outra, você consiga responder essas perguntas aí à sua maneira.
Eu acho que uma ótima definição da palavra bênção, ela está nos livros bíblicos de Neemias e Esdras, porque lá trata muito sobre isso. Então eu coloquei uma frase que sintetiza o que esses livros dizem. Lá eles dizem o seguinte, que bênção é ter a boa mão de Deus sobre nós. Eu acho que isso aqui é uma resposta fácil, um conceito fácil de guardarmos sobre o que é bênção. Bênção é ter a boa mão de Deus sobre nós. Então, tanto Esdras como Neemias, que eu disse, né, eles usam muito esses termos. Lá, os escritores bíblicos dizem que 9 vezes nos seus livros, eles falam sobre a boa, bondosa e poderosa mão de Deus. Não é? Você se lembra que quando Neemias estava para reconstruir os muros de Jerusalém, e naquele retorno de Israel, porque esse foi o trabalho dele, né? Neemias foi um líder que surgiu no meio de um caos, né? Um líder que não era líder, mas ele se tornou líder diante de uma necessidade. Ele trouxe para si a incumbência, a responsabilidade de trazer o povo de Israel que estava cativo na Babilônia de volta para a sua terra. E aí ele faz todo um trabalho nesse sentido, e todo o trabalho dele é desenvolvido, e em vários momentos ele diz das suas orações, de como Deus estava abençoando este processo. E o mesmo com Esdras, que depois vem para a reconstrução do templo, porque no meio desses escombros todos, enquanto as pessoas estavam levantando paredes e retirando entulho, arrumando a casa, eles encontraram o livro da lei, perdido no meio daquela bagunça toda. E eles levaram então o livro da lei a Esdras, e ele ficou com o seu coração realmente quebrantado, e ele chamou todo o povo para um tempo de adoração novamente. E Deus abençoou o processo. Então, esses 2 livros tratam muito sobre bênção e eles podem nos ensinar algumas coisas. Não é sobre ele que nós lemos aqui e nem é sobre ele que nós vamos pregar, mas estou dizendo que neles nós temos um direcionamento para um conceito a respeito de bênção. Então, no Antigo Testamento, em geral, a bênção ela estava relacionada a coisas como o bem-estar, não é? A segurança, poder, riqueza, descendência. E essas coisas todas não eram ruins do ponto de vista do Antigo Testamento, porque essas coisas estavam condicionadas a uma vida de obediência a Deus. É por isso que hoje, só fazendo um parênteses aqui, é por isso que hoje muitas igrejas que pregam prosperidade como proposta de bênção, usam 99%, para não dizer 100%, né, dos textos do Antigo Testamento. Porque essa era a premissa, é que eles esquecem muitas vezes de dizer o fator obediência, submissão à vontade de Deus, serviço na obra de Deus. Mas os textos são usados ali, porque esse era o caminho da orientação de bênçãos no Antigo Testamento. É só a gente observar, por exemplo, separei só um texto aqui, olha esse aqui de Deuteronômio, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Deus diz ao povo, prestem atenção por boca de Moisés. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Está vendo? Então, esse é só um exemplo para a gente compreender como que o Antigo Testamento tratava o aspecto da bênção. Agora, no Novo Testamento, a bênção não tem tanto mais essa mesma dimensão. As bênçãos aqui, elas vêm de Jesus e os ensinamentos dele não estão muito relacionados com os bens terrenos, como falava-se no Antigo Testamento, mas está muito mais relacionado com a sua graça, com o seu favor, com os bens espirituais. É isso que Jesus ensina, e é nesse caminho que os evangelistas, e depois Paulo, Pedro, Tiago, Judas, escrevem as suas cartas. Eu escolhi apenas Efésios 1:3 para dar o exemplo. Lá diz assim, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha que texto interessante. Ele está dizendo o seguinte, que ele abençoou, não é? Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque ele nos abençoou o quê? Dando um carro novo? Uma casa nova? Umas férias no Caribe? Não, ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Não tem nada a ver com coisas materiais.
é o prazer de servir a Deus, é a alegria de estar seguro no Senhor, é a felicidade e o contentamento mesmo em meio às adversidades, confiante em Jesus Cristo, na sua provisão, e Deus, o Pai, cuidando de todas as coisas por nós. Então, esse é o aspecto, é o ensino bíblico pelo qual nós devemos compreender as orientações para o entendimento do que seria bênção. Então, partindo dessa história do Antigo Testamento e olhando essa história que nós lemos lá no início, em Gênesis, como se fosse uma lente daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, a gente vai buscar compreender aqui alguns que eu chamo de, como no conceito, bons sinais da boa mão de Deus sobre a família de Abraão. E isso aqui caracterizam essa família como uma família abençoada. E aí a gente aprende com a família de Abraão, por meio dele e da sua família, para aplicar na nossa vida e na vida de nossa família. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que uma família é abençoada quando ela está sensível à voz de Deus. Esse é o primeiro aspecto, porque tudo começa com Deus falando, não é? Não somos nós que falamos, é Deus quem fala. Sempre foi assim. Haja luz. Essa foi a primeira fala. E não foi de homem nenhum. Não foi de nenhum ser que existia. Até porque nada existia. Foi Deus quem disse, haja luz. Então tudo começa em Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem vai em direção ao homem. É Deus quem vai em direção à família. Olha o versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas Deus fala com ele. Então o texto mostra que Abraão, não é, que na época se chamava Abrão, ele estava diante de uma decisão radical para ele. Mas essa decisão não era só para ele. Isso aqui envolveria toda a sua família. Isso aqui seria uma mudança tremenda na sua vida. E Deus os chama para sair de Ur dos Caldeus, não é, que era um lugar próspero, era a grande capital do mundo, era o país mais poderoso do mundo, o melhor lugar para se viver, não é? Do ponto de vista econômico, social. E Abraão tinha uma excelente condição de vida, a Bíblia mostra isso. E Deus chama ele dessa vida próspera para ir para um lugar desconhecido, porque é o que o versículo diz: para a terra que eu lhe mostrarei. Então você vai sair e você nem sabe para onde você vai. Eu ainda vou dizer para você, você simplesmente ouça a minha voz e saia. Bom, é óbvio que essa mobilização de Abraão foi muito grande. Ele tinha família, ele tinha empregados, ele tinha bens, ele tinha empreendimentos, com certeza, ele tinha segurança, ele tinha estabilidade, ele tinha tudo isso quando ele deixou a sua terra natal. Então foi uma mudança drástica para ele, foi uma decisão definitiva, que certamente mudaria a sua vida e a vida da sua família para sempre, como nós sabemos que de fato mudou mesmo. Quando a gente lê a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente vê que Deus usava diversos meios para falar com os seus escolhidos. E Deus fazia isso para orientá-los, a fim de mostrar para eles quais os caminhos que eles deveriam seguir, para escrever a história de Deus por meio dos homens. E eu quero dizer a você que Deus continua sendo o mesmo. E embora Ele possa utilizar qualquer meio que Ele quiser para falar conosco, a principal maneira que Ele deseja nos orientar é por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos a Bíblia e hoje nós ainda temos um plus, não é? Porque nós desfrutamos do privilégio de termos o Espírito Santo habitando permanentemente dentro de nós. E se você ainda não tem, você só precisa entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus passará imediatamente a habitar também dentro de você. E Ele intercede por nós, esse Espírito, junto ao Pai, não é? A Bíblia diz isso. E Ele ilumina a nossa mente para que a gente compreenda a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. Então você precisa saber logo de primeira de que Deus, Ele quer dirigir a sua família. E se você seguir as orientações de Deus, você deve ficar certo de que as bênçãos do Senhor estarão sempre dentro da sua casa. Mas para que isso aconteça, você precisa estar sensível à voz de Deus. Eu acho que aí é que começam os nossos problemas.
Porque nós temos uma tendência em agir, em fazer tudo à nossa própria maneira. E só consultar Deus quando a coisa tiver, vou falar um termo assim, olha, quando a coisa já está no berro, é que a gente vai atrás de Deus, não é? Olha só, deixa eu fazer algumas perguntas aqui a você. Veja essas perguntas aí. Qual foi a última vez que a sua família se reuniu para orar, antes de tomar uma decisão que mudaria os rumos da casa? Pensa naquela decisão importantíssima que vocês iriam tomar. Deus foi consultado? Será que antes, enquanto surgiu a ideia, o problema, a situação, a circunstância, seja lá o que for, naquela conversa, antes de dizer assim, vamos fazer desse jeito, será que nós dissemos assim, vamos guardar um tempo de oração? Vamos orar sobre isso? Vamos esperar um pouco? Vamos colocar isso diante de Deus por um tempo? Juntos, vamos orar sobre isso? Antes de dizermos sim ou de dizermos não? A outra pergunta é, qual foi a última vez que comeram juntos à mesa para dialogar sobre as decisões familiares a ser tomadas? Não é? A mesa é um excelente momento para a conversa. Então, nós temos os pequenos grupos, né? Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, tem que ter comida mesmo no pequeno grupo? Tem que ter, é obrigatório ter. Não é? Primeiro porque a gente precisa comer mesmo, né? E segundo porque é o tempo que a gente abre o coração. Quando a gente come, a gente conversa sobre tudo, não é? Às vezes a conversa está séria, e aí quando a gente começa a comer, a gente começa a falar sobre um monte de coisa desconexa. E aí é que os relacionamentos se tornam mais intensos, não é? Todo mundo sabe disso. Então, quando foi a última vez que para uma decisão, a família reunida à mesa, comendo juntos, num diálogo amistoso, num diálogo sem armas, sem dizer assim, a minha vontade é que vai prevalecer? Quando foi que nós fizemos isso? Uma outra pergunta aí para nós. Quando foi que a Bíblia foi consultada como resposta de Deus para os enfrentamentos de sua família? Isso é muito importante, muito importante. Buscar a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro apenas para o domingo. A Bíblia não é um livro apenas para você ficar lendo como um devocional que você faz para cumprir a sua tabela. A gente tem que fazer devocionais, claro. Mas às vezes a gente acaba mecanizando isso e fazendo para cumprir a tabela. Cumprir a minha obrigação com Deus hoje. Não é? Mas quando a Bíblia foi consultada, realmente para ouvir a palavra de Deus por meio dela. Nada de ir atrás de revelações, de adivinhadores, de Deus mandou dizer para você. Nada disso. A pergunta é, quando você abriu a palavra de Deus para ouvir o que ela estava dizendo a você? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Sabe por quê? Porque talvez aí está o nosso grande problema. Quando você foi consultar alguém para tomar uma decisão. Há não muito tempo, um casal aqui da igreja me procurou para conversar, para tomar decisões na sua vida. Achei isso muito bacana. Eu não tenho a solução para todas as coisas, mas eu entendi que eles estavam querendo decidir a partir da vontade de Deus. Então, isso é precioso. E Deus contempla isso. Sabe por quê? Porque eu acho que essa é aquela fala de quando duas pessoas elas entram em acordo na terra, Deus também está com eles, não é? Eu acho que isso tem muito a ver. Porque é a ideia de submeter-se à vontade de Deus. O que Deus tem? Não é? Antes da gente decidir, na louca, no ímpeto, na emoção, que as nossas emoções nos enganam, né? Por que não procurar a palavra de Deus? Se você não sabe achar o texto, por que não procurar alguém com uma experiência bíblica que possa te ajudar? O pastor ou outra pessoa que possa te ajudar, algum irmão que possa sentar com você. O que a Bíblia diz? Isso é muito legal dizer assim, o que a Bíblia diz? Será que tem alguma história na Bíblia que parece com isso que está acontecendo com a gente aqui? E aí orar juntos, buscar a vontade de Deus, compartilhar isso para que outras pessoas possam orar junto, está vendo? Nós vamos construindo uma família abençoada quando fazemos isso. Então, estar sensíveis à voz de Deus. Eu acho que esse é o primeiro aspecto pelo qual nós devemos caminhar. Amém? A outra coisa que eu gostaria de convidar você, ou desafiar você a entender, é que uma família é abençoada quando unida enfrenta as adversidades da vida. Olha que bacana, os versículos 4 e o versículo 6 do texto lido. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra.
Olha que interessante isso. O texto está apontando aqui 2 obstáculos. Não sei se você percebe isso. Um é de ordem pessoal. A idade avançada de Abrão. Vamos combinar que enquanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil vai ficando para a gente fazer as coisas. Não é verdade, gente? Não é? Então, o que eu fazia com 20 anos, com 30 anos, eu já não faço mais hoje. Então, há coisas, né, você começa a escolher um pouco mais as suas lutas. Primeiro, porque você amadureceu mais. E segundo, porque você vai reservar força para aquilo que é fundamental para você. Então, a gente vai fazendo isso. Eu hoje tenho aprendido isso, tenho vivido isso como uma experiência saudável para mim. Tipo, o que é que tem que ser eu mesmo? Ninguém pode fazer por mim, isso aqui tem que ser eu. Então, eu vou fazer isso. Então, o que não tem que ser exatamente eu, não vou fazer, eu vou passar a bola. A gente vai aprendendo isso. E Abrão, ele tinha aqui uma missão muito difícil. Esse deslocamento, essa mudança de vida, e a sua idade era avançada, isso era um obstáculo para ele, certamente que era. Tanto era um obstáculo, né, que quando surge a ideia de que se a esposa dele pudesse engravidar, a esposa dele ri, não é? Num dos textos que eu considero um dos mais engraçados da Bíblia, né? Não sei como você vê esse texto, né? Mas ela ri, aí o anjo que vai anunciar fala assim, você riu, né? Porque eu falei que você vai engravidar. Na minha cabeça, ela olhou para o Abraão, né? Lembrou dele nas noites, e aí ela riu, né? Coitado, né? E seria bom, né? Mas coitado, né? E aí, então, o anjo diz assim, você riu. Ela diz assim, não, eu não ri não, não é? Você riu sim, né? Não, não ri, riu, você riu. Eu sou um anjo, eu sei, eu vi. Eu enxergo através da sua mão, assim, né? Bom, mas enfim, ele tinha uma idade avançada, né? E certamente isso era um obstáculo. E o outro obstáculo é o que eu chamo aqui de um obstáculo de ordem circunstancial. Porque o texto diz que povos já habitavam nas terras que Deus havia prometido a Abrão por herança. Ele diz assim, os cananeus habitavam nessa terra. E os cananeus foram uma pedra de tropeço na vida dos israelitas, vamos dizer, ao longo do tempo, especialmente lá no tempo de Josué, mais adiante. Então, isso aqui significa que para cumprir a vontade de Deus e sermos abençoados em família, muitas vezes a gente precisa enfrentar os limites impostos pela estrada da vida. Então a gente não pode criar uma ilusão de que será fácil. Não será fácil. A vida é difícil mesmo. Os enfrentamentos serão muito grandes. Então, normalmente quando a gente casa, no início do casamento, a gente tem muitos sonhos, muitos projetos, não é? A gente ainda está naquele lance dos primeiros 2 anos, né, que o Gary Chapman chama de os 2 primeiros anos são os anos do formigamento, não é? Que ele está falando de como ele chama a paixão de formigamento. Então, os primeiros 2 anos, mas depois a vida vai ficando mais pesada, as coisas vão ficando mais difíceis, em vários aspectos. Então, os enfrentamentos acontecerão ao longo da vida. Então, a vida, ela impõe limites para a gente, limites pessoais, impõe limites financeiros, impõe limites circunstanciais. Mas Deus, Ele quer que nós vençamos esses limites. Então Ele vai nos dando, através da sua palavra, da vivência cristã, ferramentas para isso. E aí, talvez a palavra mais adequada que a gente pudesse acrescentar aqui agora é a palavra fé. Porque é por meio da fé que a gente vai crer. Então, voltando ao exemplo do casal, quando eu conversava com eles, eu dizia para eles o seguinte, olha, eu não sei a resposta para todas as coisas, mas eu creio que Deus está no processo. Então, quando a gente busca caminhar dentro dos limites daquilo que a gente pode considerar como vontade de Deus, porque a gente não sabe exatamente tudo que Deus quer, mas a gente sabe exatamente tudo que Deus não quer. Isso a gente sabe. Deus não quer, por exemplo, que você mate, Deus não quer que você roube, Deus não quer que você jogue a sua vida aí no mundo afora. Deus não quer, você sabe isso. Mas saber exatamente o que Deus quer, isso é muito difícil. Então nós precisamos trabalhar dentro de um limite que não extrapole, chegar ao ponto daquilo que Deus de fato não quer que a gente faça. E aí então, como que a gente operacionaliza, né? Como é que a gente trabalha dentro desse contexto de espectro? Como que a gente faz isso? Por meio da fé. Então eu creio que se eu ouvir ou seguir aquilo que Deus está falando, os sinais que Deus está mostrando, então eu imagino que Deus vai direcionar. Em algum momento, eu não sei quando e nem como, eu vou enxergar a boa mão de Deus, trabalhando e trazendo a sua bênção para dentro do meu lar. Percebe? Então acho que é essa que é a situação. Veja que Abraão, ele estava com 75 anos de idade, quando Deus o convocou. 75 anos.
Bom, isso significa que não tem hora, não é? Não existe tempo, não tem idade para Deus chamar e desafiar você. Não tem. Isso aqui é muito bacana, né? Porque talvez você fale assim, eu já estou muito velho para isso. Não está, não está. Talvez você pode estar velho para algumas coisas, mas Deus tem um propósito para nós em todo o tempo da nossa vida. Em todo momento, Deus tem um propósito para nós. Então, Deus quer começar um projeto novo na sua vida e na sua casa. E aí é o desafio da fé. Talvez a sua família está vivendo um momento muito conturbado. Talvez você está vivendo um momento muito ruim. E talvez esse momento já se estenda por anos. Eu quero desafiar você a não perder a sua fé. A acreditar que Deus está trabalhando no processo. E você tentar trabalhar dentro dessa linha para a qual Deus nos chama. E não desobedecer à vontade de Deus. O máximo que você puder. Apesar do seu coração falho e pecador. Talvez você pense que a sua família não tem mais solução. Talvez você ache que o seu casamento já está desgastado pelos anos da convivência. Porque, aqui vai o toque para todos, né? Ao longo dos anos, os nossos casamentos passam por desgaste. Todos que estão casados aqui com vários anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado, podem confirmar o que eu estou dizendo. Pode perguntar para eles. Todos os nossos casamentos vivem momentos de desgaste. Nós atravessamos isso. Então, são momentos difíceis, são crises que nós enfrentamos. Não é? O mundo oferece uma série de soluções para isso. Soluções rápidas, não é? Tipo drive-thru mesmo. Coisas que podem te resolver agora, para o momento. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Ela nos desafia a trilhar caminhos de fé. Talvez os seus filhos há anos não conseguem manter um bom relacionamento familiar. Eu quero dizer a você que sempre há esperança quando nós decidimos em qualquer tempo deixar Deus mudar a história das nossas famílias. Então, que obstáculos a sua família tem enfrentado e que precisam ser vencidos? Você sabe, você conhece a sua família melhor do que ninguém. Só Deus conhece a sua família melhor que você mesmo. Então, talvez a falta de perdão por um ato de omissão ou de algum dos membros da família. Talvez uma dificuldade financeira tenha causado a desunião familiar. Problemas financeiros trazem muito problema familiar, assim como problemas sexuais, não é? Talvez uma dificuldade financeira, talvez uma falta de diálogo por tanto tempo levou a família a um esfriamento nos relacionamentos, a ponto de um não mais falar com o outro e ninguém se importar mais com o outro. Eu devo ter contado já aqui a vocês, uma vez que visitei uma família há muitos anos já, muitos anos isso aconteceu, lá na minha igreja anterior, eu fui visitar uma família que estava vivendo um momento muito ruim, e eu estava ali conversando com os pais, eles estavam dizendo sobre os problemas diversos familiares que eles estavam enfrentando, e no meio dessa conversa, um filho chegou do trabalho, e quando ele chegou, ele me cumprimentou, pegou na minha mão e nem olhou para os pais, simplesmente entrou no quarto dele. E aí eu olhei e disse assim, olha, o primeiro problema já está constatado aqui. Vocês não têm qualquer relacionamento familiar. Mas como que ele entra aqui, me cumprimenta e finge, parece que vocês nem estavam aqui, nem existem. Então nem sequer dizer oi, tudo bem, boa noite, pelo menos isso, nada, absolutamente nada. Então uma família desgastada em seus relacionamentos. Quantas famílias estão vivendo esse tipo de situação? Para que a sua família receba as bênçãos de Deus, é preciso que haja uma decisão firme, uma decisão definitiva no sentido de não desistir, mesmo que vários obstáculos estejam à frente. Então, dificuldades virão e baterão contra a sua casa, sem dúvida alguma. Por isso, o seu lar ele deve ser construído sobre a rocha, que é Jesus. Ele mesmo ensinou isso em uma de suas parábolas. Ele diz, quem é aquele que constrói a casa sobre a rocha? Esse que faz isso, pode vir o vento que vier, podem vir todas as tempestades, vão bater contra essa casa. Veja que Jesus não diz que não vai acontecer, vai acontecer. Mas ele diz que como essa casa está firmada na rocha, e a proposta da rocha é o próprio Senhor e a sua palavra, essa casa não será abalada. Se em meio aos problemas cada membro da família tentar resolver ao seu próprio jeito, muito provavelmente não haverá sucesso. Mas quando uma família se une para a busca de uma solução das dificuldades, ela pode se tornar forte,
quando o marido e a esposa buscam juntos, quando os filhos estão juntos, fazendo parte da solução, coisas podem acontecer. E quando todos juntos buscam em primeiro lugar, a direção de Deus, a vitória virá, certamente virá. Talvez não virá da maneira como se esperava, porque nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Mas Deus vai trazer da sua própria maneira. A gente tem vivido tempos muito difíceis e os ataques às nossas famílias têm sido muito grandes. Então a necessidade de entender e transmitir o processo aos nossos filhos também é muito importante. Hoje a Dani trouxe uma mensagem muito poderosa e muito abençoada sobre isso, pela manhã, falando exatamente sobre o legado espiritual que deixaremos para as futuras gerações. Como nós podemos abençoar os nossos filhos, como nós podemos transmitir. Ela falou da palavra aberta dentro da casa, dos pais lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus, falando as coisas de Deus. Isso é muito importante. Nós temos vivido um mundo de imediatismo, e o imediatismo tem destruído muitas famílias. Essa busca da satisfação imediata tem feito com que as pessoas vivam frustradas e vivam mimadas numa sociedade que vive em si mesmada. Então, às vezes a gente pensa apenas nos nossos filhos, não é? Dizendo o seguinte: eu não vou dar tudo para o meu filho, porque se eu der tudo para ele, eu até poderia dar algumas coisas, mas não vou dar para forjar um caráter nele. Exatamente, está certo, é isso mesmo. Mas às vezes nós não fazemos isso com a gente. Nós, pais, nós queremos também prazer imediato, queremos que a coisa seja feita à nossa maneira, do nosso jeito e para agora. Talvez nós também não estamos enxergando. Lembre que a família é a relação familiar é uma via de mão dupla. São pessoas conectadas entre si. Então eu preciso transmitir aos meus filhos algo que é autêntico, que é real, que vem do meu coração, até mesmo as minhas falhas e os meus defeitos, para que eles reconheçam quem eu sou. Palavras como me desculpe, perdão, muito obrigado, de nada. Aqui fala capaz, né? Não sei de onde tiraram isso. Não é? Desculpa aí, pessoal, vocês estão certos, eu estou errado porque eu que vim de fora, né? Essas palavras não podem sair nunca de dentro das nossas casas. Isso é muito importante. Isso vai formar a felicidade, o prazer de estar juntos, a alegria de voltar para casa no final de um dia de trabalho. Então, essa vida, isso precisa mudar. A gente precisa aprender a aceitar o processo de Deus dentro da nossa casa. Amém? E a outra coisa que eu gostaria de dizer a você é que uma família é abençoada quando ela coloca Deus em primeiro lugar. Esse talvez seja o aspecto não o mais importante, mas aquele com o qual a gente precisa fechar isso aqui. Olha o que aqui dizem os versículos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que interessante. O texto, por que cita esses lugares? Você fala assim, mas que interesse eu tenho sobre esses lugares? Eu não entendo absolutamente nada dessa geografia aqui e nem sou um estudioso nesse sentido. O texto não quer exatamente nos explicar isso. Você não precisa saber exatamente os lados para onde tudo vai. Na verdade, o texto está querendo nos mostrar que Abrão adorava a Deus conforme caminhava. Esse é o sentido para nós. É a caminhada de adoração a Deus. Então, de tempos em tempos, de lugar em lugar, ele parava a sua jornada para prestar culto a Deus. Eu queria que você pensasse nessa imagem. Você já parou para pensar nisso? Abraão está andando com a sua família, com a sua descendência, com seus empregados, com o seu gado, com as suas riquezas, aquele transporte tremendo, e no meio da jornada ele para tudo. Ele diz, manda parar todo mundo. Nós vamos parar. Vamos fazer um culto. Pega aí o violão, pega a guitarra, pega o piano, a bateria, vamos lá, liga o microfone, não é isso? Lá o pessoal da mídia, todo mundo posiciona aí que o culto vai acontecer. E aí eles fazem aquela celebração, cantam, adoram ao Senhor, faz ali uma palavra, faz uma meditação, talvez recorde, né, o chamado de Deus, olha, esse Deus me chamou, e alguma coisa ele diz ali.
E eles levantam um acampamento, junta tudo de novo e caminham mais uma temporada. Depois de algum tempo, param de novo, monta todo o equipamento. Vai ter que montar tudo assim, bateria, guitarra, violão, teclado, tudo, mídia, todo mundo aí posicionado. Liga tudo, não é? PowerPoint, tudo certinho. Vamos botar para quebrar de novo. E aí, culto de novo. Percebe? Talvez alguém poderia falar assim, mas meu Deus do céu, isso vai atrasar demais a viagem. Não é? Isso vai fazer a gente ficar parando, olha que trabalheira, desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta, arruma e desarruma. Não é interessante a gente pensar nisso? De tempos em tempos, ele fazia isso. Que ensinamentos isso pode trazer para a gente? Gente, quando eu era criança, na minha casa nós fazíamos cultos familiares. Aquilo foi uma bênção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Eu nunca me esqueço disso. Então, isso certamente orientou e firmou as bases da nossa fé em Jesus. Eu só tenho memórias boas a respeito da relação da minha família com a igreja e com Deus. Não tinha nada de perfeito, não. Eu já contei para vocês que eu já enfrentei muitos problemas com a igreja e por vezes eu não tenho nenhum medo de falar isso, que a minha relação com a igreja por vezes já foi de amor e ódio. Por coisas maravilhosas que já vivi nesse contexto e coisas horríveis que também já vivi e que participei dentro da igreja. Mas no meio de tudo isso, Deus estava sempre presente. No meio de tudo isso, Jesus sempre foi a nossa esperança. No meio de tudo isso, os meus pais sempre nos levavam para a palavra de Deus e para a oração. Menos murmuração, mais oração. Menos fofoca, mais busca da palavra de Deus. Era isso que a gente fazia em casa. Foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que a gente cresceu. E eu acredito que como eu, muitos dos que aqui estão podem testemunhar a mesma experiência dentro do seu próprio lar. Graças a Deus por isso. Foi muito bonito ouvir a Dani hoje falando sobre o filho dela. Já o menino aos 6 anos aprendeu a ler e o livro preferido da leitura dele é a Bíblia. Mas gente, vocês já viram as postagens que a Dani faz? Vocês já viram isso? Ela caminhando com seus filhos, brincando no parque, sem tela. Vocês já viram isso? Brincando com eles no parque, andando com eles para lá, para cá, né? Bicicleta, soltando pipa. Vocês já viram? Vocês já viram eles lendo a Bíblia, a família lendo a Bíblia juntos, estudando a palavra de Deus, dando as tarefas do Central Kids para os filhos também fazerem em casa? Então, o resultado não poderia ser outro. O livro preferido do Miguel, qual é? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós é que estamos plantando uma semente no coração dos nossos filhos. Então, que a gente possa replicar bons exemplos. Bons exemplos a gente cita com nomes, né? Então, que Deus continue abençoando, que a gente possa ter esse tipo de procedimento. Bom, aí talvez você vai dizer assim, pastor, mas agora está tudo mais difícil. Eu entendo. A correria do dia a dia, os horários desencontrados, não é? Dos familiares, por conta do trabalho, estudo, impossibilita muito essas reuniões diárias para um culto doméstico. Eu sei disso, entendo isso. Mas eu creio que isso não pode ser impedimento para que de alguma forma a gente possa adaptar a nossa rotina da vida a práticas espirituais no contexto familiar. Por exemplo, talvez na ida de carro ao trabalho, enquanto você vai com o seu filho, que tal contar uma história da Bíblia? Ou que tal comentar sobre o domingo? O que você achou? Como é que foi ontem lá na igreja? No Kids? Ou se o seu filho já é adolescente? O que você achou da pregação do pastor essa semana? Ou se o seu filho vai contar alguma coisa, olha, aconteceu uma coisa lá na escola, né? Alguém falou um negócio lá contra Deus, tal, né? Lá na faculdade e tal. Que oportunidade rica para você compartilhar, ouvir o seu filho, sem julgamento, sem preconceito, não é? Mas ouvi-lo, compartilhar com ele. Que oportunidade maravilhosa para você poder fazer isso. Quem sabe, talvez, durante uma refeição à mesa, aquela que der, não é? Não está todo mundo reunido, está só você e um filho, você e 2 filhos, o marido e a esposa. Que tal orar juntos antes da refeição? Que tal falar alguma coisa sobre a grandeza de Deus? Talvez no grupo de WhatsApp da família, não é? Não sei se você já pensou nisso. Eu particularmente nunca tinha pensado nisso. Mas que tal fazer um culto, umas menções bíblicas no WhatsApp do grupo da família?
Não é? A gente fala um monte de coisa. Fala assim, gente, eu vou pôr um versículo aqui. Ó, cada um da família hoje põe um versículo aqui no WhatsApp da família. Fechou? E aí cada um põe lá um versículo. Né? Amanhã a gente pode fazer o seguinte. Hoje a brincadeira é a seguinte. Cada um compartilha uma música do YouTube ou do Spotify, ou sei lá do qual que vocês têm aí, para a sua música, que é a música que a gente vai cantar hoje aqui durante o dia no trabalho. Eu vou escutar e ela vai ficar na minha cabeça enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu estiver estudando, andando pela rua. Vou ficar cantando essa música, porque é a música do dia. Olha só. Não são exercícios de prática da vida cristã que nós podemos fazer num mundo moderno? Então, por isso que durante aquele período de pandemia, você se lembra que a gente lançou um projeto aqui na igreja bem simples que se chamava Ao Redor da Mesa? Quem se lembra disso? Na pandemia a gente fez isso, que a gente reunia as famílias em casa, mandamos os cultos, não é? Foi muito legal. E as pessoas se reuniam, porque a gente não podia sair de casa, e aí as famílias se reuniam. Como tínhamos os pequenos grupos, ou como temos os pequenos grupos agora, lá atrás nós fazíamos essas reuniões familiares, e aí lá a gente compartilhava, eu enviava os estudos, a gente orava, a gente lia a palavra, tinha até uma dinâmica de família que a gente tinha que desenvolver. Foi um tempo precioso para todos nós. E aí vem uma frase para você. Uma família é abençoada quando adora ao Senhor pelos caminhos da vida. Sua vida tem caminhos, está seguindo aí pelos caminhos. Mas a sua família é abençoada quando ela adora ao Senhor em todos esses caminhos. São muitos os desafios de uma família pelos quais a gente precisa buscar a orientação de Deus. Nossa relação conjugal, o relacionamento de pais e filhos, o relacionamento entre os irmãos, saúde, emprego, estudos, estabilidade financeira, projetos futuros e tantas outras coisas, ofertas, não é? Contribuições, como dedicar mais a vida e as finanças também, por que não dizer, a obra de Deus, todas essas coisas. Enfim, nós precisamos decidir buscar mais a Deus para as nossas decisões familiares. O texto mostra que por onde passava Abraão e sua família, construíam um altar e adoravam a Deus. Deus quer famílias assim, dessa maneira hoje também. Deus quer famílias que o adorem, não somente aos domingos aqui nos cultos, mas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em cada gesto, em cada palavra, Deus busca adoradores. Então Deus ainda quer que nós construamos altares. Evidentemente que não mais como Abraão e a sua família, claro que não. Mas que eram altares de pedra, não é isso. Mas altares simbólicos aqui no nosso coração, através de palavras e atitudes que possam abençoar vidas. Eu quero dizer para você que a resposta para tudo isso, e eu coloquei uma frase aí, que se nós queremos ter uma família abençoada, Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa casa. Então, talvez é aí que está o seu problema. Deus não é o primeiro na sua vida. Deus não é o primeiro na sua família. É muito engraçado como as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não estão dispostas a entregar a sua vida a Ele. Não é? Hoje foi engraçado, né, que a Giovana falou de manhã comigo assim, ela estava brincando à porta e ela falou assim, estava a Giovana e a Malu, né? E aí, não essa Malu, a outra Malu, não é? Malu adolescente. E aí elas estavam ali à porta, aí elas falaram, hoje ou ontem, acho que foi ontem, né? Ontem, que a Giovana falou assim, acho que eu vou comprar uma cama e vou colocar aqui nessa igreja. Porque eu estou aqui na igreja na sexta, no ensaio, no sábado de manhã, no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, né? Eu acho que eu vou morar aqui, já vou trazer uma cama e eu brinquei. Então nós vamos construir alguns kitnets aí no fundo. E aí alguns já ficam logo morando aqui mesmo, porque a nossa vida está muito envolvida aqui, não é? É uma brincadeira, evidentemente, mas criar os nossos filhos no caminho de Deus, servindo na igreja local, é um excelente começo. Não negociar isso, não negocie. Não negocie com a sua canseira, não negocie com a sua preguiça, não negocie com o frio que você está sentindo, não negocie com o calor que você está sentindo, não negocie com a gripe que você está, não negocie com o parente que chegou na sua casa, não negocie isso, porque isso vai ser muito caro para você lá no futuro, se você não priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus, mas acima de tudo, Deus em primeiro lugar.
Então que você possa fazer isso. Eu acho muito legal quando converso com pessoas, eles dizem assim: pastor, nós estamos já programando de ter o nosso filho, e a gente está muito feliz, e a gente quer criar o nosso filho no caminho de Deus. A gente quer criar o nosso filho aqui servindo a igreja, servindo a Jesus. Isso é bênção, isso é maravilhoso. É exatamente isso que nós devemos fazer. Então é evidente que servir a Jesus por meio da nossa família requer de nós um preço a pagar. É claro que há um preço a pagar. Mas como é que poderia ser diferente? Jesus pagou o maior preço por mim e por você. Então é por isso que muitos preferem não se envolver, porque isso aqui dá trabalho mesmo. Viver essa vida cristã aqui, isso aqui não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, enfim. Eu quero concluir essa mensagem aqui dizendo o seguinte: Deus só usou Abraão e a sua família porque eles foram fiéis ao chamado que dele receberam. É por isso que Deus os escolheu. É porque quando Deus o chamou, Abraão não ficou colocando: mas não está muito frio, não, está muito calor, não, mas hoje eu estou cansado. Ele não disse isso. Ele pegou tudo que ele tinha, levantou acampamento e seguiu a vontade de Deus. Então, da mesma forma, Deus está chamando agora a sua família, para ser bênção tanto para os de dentro, como para os da sua própria casa. Para você atravessar as paredes aí com a sua família, romper os muros, e alcançar os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, por meio da sua família. Deus quer usar, Deus quer abençoar as nossas famílias hoje. E eu acho que esses são os primeiros passos que a gente deve dar para que isso realmente aconteça nos nossos lares. Lá aos 75 anos, Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. No texto, o nome dele aparece como Abrão, antes de Deus tê-lo mudado para Abraão. Olha que interessante. Abrão significa grande pai. Mas Abraão significa pai de uma grande nação. O que você prefere? Ser um grande pai ou pai de uma grande nação? O que você prefere? Você prefere seguir da maneira como você está, colocando em risco as gerações que virão depois de você? Ou você prefere que a sua descendência sirva a Jesus? O que você prefere? Qual é o legado que você pretende deixar? Então, se a sua decisão, a decisão da sua família, a partir de agora for viver a vontade de Deus e não mais a sua própria vontade, se a decisão da sua família for a de colocar todos os projetos no altar de Deus, se a escolha da sua família for priorizar mesmo a vontade de Deus, o reino de Deus, eu tenho certeza que as promessas de Deus que foram ditas a Abraão se repetirão também na sua casa, por todos os dias e por toda a sua descendência. E com esse texto eu quero encerrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém?